Olá, boa noite. Ela é uma cearense arretada, uma mulher que aprendeu a superar desafios com as dificuldades da vida. A legítima brasileira que não desiste nunca. Quanto maior o obstáculo, maior a sua determinação. Teve 4 filhos, 10 netos e 2 bisnetos. O Conversa de Domingo recebe hoje Maria Selma da Silva, a Dona Selma, que aos 72 anos de idade realizou o grande sonho da sua vida, se formando em enfermagem. Depois, é claro, de enfrentar o preconceito de muita gente e acreditando que o conhecimento é o caminho para uma vida melhor. Boa noite, Dona Selma. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Tem uma história bonita para contar pra gente. E vamos começar. E vamos começar falando de dificuldade. Dificuldade é uma palavra que não existe no seu dicionário. Vai ser uma coisa que é o que eu mais tenho na vida. Mas, assim, a senhora tem, mas sempre superando, né? Certeza, sempre vencendo. Com né? certeza. A senhora chegou aqui com 11 anos Eu cheguei de idade, aqui com 11 anos. em cima de um caminhão daqueles pau de arara que vem, né? O presidente Lula também andou num caminhão desse, né? Como é que é? Conta pra gente. Mas muito difícil. E o travesseiro era a roda do pneu que tinha em cima, dentro do carro. Dentro do soalho do carro. E como é que a senhora veio aqui para Campo Grande, Olha, eu lá vi do Ceará? Assim, igual os canários na gaiola, né? Eu vinha acompanhado de minha mãe e dos meus irmãos, a gente veio sem expectativa de vida. O que nós vinhamos fazer? Nós vinhamos mesmo no escuro, né? Sem saber o que é. Agora aqui, quando chegou aqui em Mato Grosso, foi que a gente foi se desenvolvendo cada um. Quando a senhora chegou aqui era Mato Grosso, né? Não tinha dividido o estado. Não, imagina. Isso aqui foi em 56 que a gente chegou, em 55. A senhora veio para cá uma menina com 11 anos de idade. Criança de tudo, com 11 anos. E aí a senhora já pensava que ia vencer aqui, ter essa história bonita que a senhora tem hoje para contar para as pessoas? Eu sempre tive no meu olhar um horizonte muito assim distante. E eu queria ser um pássaro e voar, né? Então eu achava que eu ia poder fazer isso, né? E tá voando, né? E estou voando até agora. Sempre. Sempre. Dona Selma, como é que começou essa sua história de querer se formar em enfermagem? Afinal de contas, a senhora já tem, né, para algumas pessoas, a senhora enfrentou esse tipo de preconceito, mas a senhora tinha o quê? A senhora está com 72, foram há 8 anos, dá 64 anos a senhora começou? É. E aí, a senhora falou assim, vou me aperfeiçoar, vou me formar. Que momento que a senhora decidiu ter esse diploma? Toda a vida eu tive um sonho de um dia ter uma faculdade. E parece que era enfermagem, que eu queria trabalhar como enfermeira. Fiz o curso de técnico de auxiliar de enfermagem, trabalhei 34 anos no HU. E aí sempre querendo ter um pouco mais de conhecimento, sabe? Para aumentar mais o meu conhecimento. Aumentando o meu conhecimento, com certeza eu ia dar mais vida aos meus pacientes. Ter cuidado mais com ele e aumentar mais o serviço da enfermagem com eles. Aí eu voltei para fazer enfermagem. A senhora falou em conhecimento, né? Eu disse há pouco que a senhora acredita que o conhecimento é o melhor caminho para mudar a vida, para crescer na vida, né? É esse o ponto de vista que a senhora tem? Esse é meu ponto de vista, porque sem isso não tem base. A base começa com você querer ter esse conhecimento. A força de vontade, né? A força de vontade, você tem que ter, isso é uma coisa que já nasce, eu acho que com a pessoa, sabe? Porque nem todos têm, nós somos em 8 irmãos, para você ter uma ideia, porque só eu que tive esse prazer de contar essa história para vocês, de ter uma faculdade, que enquanto os outros não chegaram nem ter o ensino fundamental completo. Agora, a senhora também foi, digamos assim, vamos dizer, tinhosa com os pais, porque parece que naquela época não podia trabalhar, né? A senhora forçou um pouquinho a barra ali e acabou conseguindo trabalhar. Mas olha, Bora, nessa época eu nem trabalhava, sabe por quê? Porque a gente tinha que trabalhar com eles, ali junto com eles, na casa, na roça, na lavoura. Ninguém podia trabalhar fora para ganhar dinheiro, não. Isso aí era coisa de medo. E como é que a senhora conseguiu convencer a sua família a trabalhar fora e começar a construir a sua carreira? Foi muito difícil. Depois, meu pai queria que a gente casasse rápido, porque a moça tinha que casar logo, não podia aprender a escrever, para não escrever bilhete para namorado, né? Ah, é? Quem escrevia... Quem aprendia a ler ia escrever bilhete para namorado. Então, meu pai, isso aí era contra, né? Então, eles que escolhiam os casamentos pra gente... E a senhora escreveu muito bilhetinho para namorado? Eu nunca escolhi nada, eu nunca escrevi nada, cara, porque quando eu vim...
Eu não consegui nem escrever o meu nome para me casar, imagina escrever bilhete para Aliás, o namorar. casamento também, na época em que O a senhora casamento casou, a na senhora não teve nem a época, chance de escolher o marido. nem a chance de namorar, de ir pro cinema, de beijar, sabe, de fazer nada, de agarrar como o pessoal faz hoje, né? Essa vida Pegar, nunca né, ficante. nada, imagina. A senhora não ficou com ninguém, né? Não Já fiquei casou com direto. ninguém, meu pai falou, esse aqui é seu namorado, você vai casar com ele e tchau e bença. E não tinha escolha, E aí, não. como é que é? De repente olha para uma pessoa Ah, e e fala, esse vai daí? ser meu marido pro resto da vida? Pois é, e a gente vai saber, eu tinha 14 anos, ele tinha 17 anos, 18 anos. E deu certo, né? E A deu senhora ficou certo. quanto tempo casada? Você sabe por que deu certo, Por quê? Bola? Olha, rapaz, eu falei, sempre eu falava, sabe? Porque eu queria fazer um negócio com os padres. Eu falei assim, engraçado, daquela época que eu fui criada, era pecado casar, não era pecado casar, tinha que casar adolescente. E hoje os adolescentes não podem namorar, não sei o quê, não pode sair, porque o marido ou o noivo é pedófilo. Agora, e meu marido? E eu? Como é que fico? A senhora tinha 14 anos de idade, E né? eu, 14 anos de idade, meu marido com 18, com 17 anos. Quer dizer, é. é uma vida difícil, uma vida meia... Mudaram os conceitos, né? Mudaram O os comportamento conceitos. mudou Até Ana também, falava né? sempre, gente, eu odeio o padre, porque o padre falou assim, você jura de ser fiel ao seu esposo na vida e na morte. Cara, isso me acabou, viu? Na hora a senhora parou, pensou duas vezes. Mas aí eu queria fazer o quê? Eu queria casar e eu falei, juro, padre, mas eu repeti tanto esse negócio de juramento. Dava Isso para ter aí- namorado um pouquinho mais Não, antes de casado? lógico, dá pra ter meu namorado mais um pouco aí, porque esse negócio de jurar até a morte, cara, não faz isso não, hein? É um compromisso É sério, um compromisso né? sério. Fica hein? amarradinho ali, hein? Bora, e a gente fez esse juramento até a morte, nós se separamos, porque meu esposo morreu a 13 de junho agora desse ano. Mas Já vivemos engraçado, 60 né? e poucos anos casados. Você acredita? 60 e poucos. A senhora vê, engraçado como esse tipo de casamento, né? Aqueles casamentos mais antigos, acabavam dando certo, né? As pessoas não se conheciam, a senhora vê Casava. 62 anos casados. Hoje a gente vê tantos casais aí na sociedade que casam, ficam 2, 3 anos e estão separados. Antigamente, Borges, a gente dava valor no caráter, na pessoa, na palavra. Você está entendendo? A palavra do homem é uma coisa, era um documento registrado, não tinha... Não precisava caneta e papel, Não né, precisava dona caneta e papel, sabe? Então era isso ali que aumentava a durabilidade das pessoas, né? Então hoje em dia já a pessoa só dá valores na aparência, no financeiro, se tem um carro bom, uma casa bonita, vamos lá, né? E aí acaba, né? Aí uma não hora vira isso nada, aí cara. acaba não tendo mais Aí valor, não vira né? nada e o que que acontece? Aí vai fazer o quê? Vai fazer uma formação de crianças sem pai e sem mãe. A gente vai conversar muito até chegar ao ponto da sua formatura, mas antes da nossa entrevista aqui, informalmente a gente conversava, a senhora dizia assim que é uma pessoa que veio para conquistar, para somar, para produzir, tem que viver sempre com foco, pensando... Tem que ter, o foco tem que ter, sabe? Tem que ter um pouco daquele pensamento positivo, sempre pensar no que é bom, nunca pensar no que é ruim. Porque você não vai desejar o que é mal para você, o que é ruim para você. Sempre pensar no que é bom, sempre pensar na colheita, né? A senhora vai dar um pouco dessa receita de felicidade, né? E dessa receita de vitória, de determinação que a senhora tem para a gente mostrar para as outras pessoas que tudo, né, que a gente acredita é possível realizar desde que a gente tenha a determinação que a senhora tem, né, dona Samuel? Vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com essa cearense, como eu disse, arretada, 72 anos de idade, que está agora com um diploma de enfermeira na mão. Então a gente volta daqui a pouco.